Meu nome é Tilmane Maria da Silva Leles, tenho agora 47 anos e com 41 descobri que eu tinha chagas no coração e fiquei em tratamento 4 anos, colocando 2 marca-passos. Aí, né, o médico disse que não tinha mais como continuar o tratamento, que a dosagem de medicamento já estava elevada, não tinha mais jeito. Aí me indicou fazer o transplante. Eu fiquei na fila 7 meses e uns dias. E eles me chamaram 2 vezes, uma sexta para mim fazer, só que chegou lá, o coração não era compatível totalmente para mim. Aí voltei para casa, aí no dia 10 me chamaram de madrugada, por volta de 2 horas da manhã, e eu fui. Aí foi realizado o transplante, dia 10 de fevereiro de 2016. E agora eu tenho uma qualidade de vida bem diferente, né, do que eu tinha no período antes do transplante. Eu não podia fazer nada. Agora eu já posso fazer alguma programação, já sabendo que eu vou ter condições de estar fazendo. A história da Dilma teve um final feliz e a cada ano casos como este se repetem. O número de doadores efetivos de órgãos no Brasil bateu recorde em 2016. Além disso, nos últimos 6 anos, houve um aumento de mais de 100% no número de potenciais doadores. Mas ainda é preciso muito mais, porque a fila de quem precisa de um transplante também não para de crescer. E este é o tema do nosso programa de hoje. E vamos ver como o tema de hoje se encaixa no artigo 5º da Constituição. A nossa Constituição garante a todos a inviolabilidade do direito à vida e determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude da lei. E como garantir o direito à vida de quem depende de um transplante? O que é preciso para doar ou receber um órgão? Sobre isso eu converso agora com o advogado Ricardo Mendonça, especialista em Direito da Saúde, e com a médica Daniela Salomão, diretora da Central de Transplantes do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Ricardo, quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem que relembrar aqui o princípio da legalidade que nós citamos agora há pouco. Todo transplante, toda doação de órgãos tem que ser feito à luz do que diz a legislação, não é mesmo? Sim, além do princípio da legalidade e o direito à vida integrante do próprio caput do artigo 5º, nós temos os princípios fundamentais, o artigo 3º, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o artigo 196. O transplante é regido pela Lei 9434 de 97 e tem complementações pela Resolução 1840 do Conselho Federal de Medicina. Ele nos estabelece critérios para verificação do possível doador, critérios da doação após a morte e a doação entre pessoas vivas. E estabelece ainda quais são as sanções pelo desobediência desse regramento. Que tipo de órgão pode ser doado, doutora Daniela? No Brasil, hoje, a gente tem equipes capacitadas para fazer todos os tipos de transplante. Nós fazemos transplante de coração, de pulmão, de fígado, rins, pâncreas, intestino, córneas, e cada vez mais com uma demanda maior e mais equipes trabalhando no sentido de atender a demanda da população. E como é decidido que determinado órgão vai para determinada pessoa? É apenas pela compatibilidade? Como é que é? Pois é, a pergunta é interessantíssima, porque o programa que organiza tudo isso no país é um programa informatizado, onde todos os estados utilizam esse mesmo programa para inserir os pacientes que precisam de transplante. O que acontece? Se eu tenho um paciente aqui no Distrito Federal que precisa de um transplante, pode ser que o órgão venha de outro estado, mas a princípio ele virá mesmo do Distrito Federal, a não ser que seja uma urgência ou um excedente de algum estado que teve uma doação e não vai usar. Doutor Ricardo, o senhor falou aqui sobre a doação entre pessoas vivas e também após a morte. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre a doação entre pós-morte é que esse órgão ele pode ser direcionado para qualquer receptor, para qualquer pessoa que venha necessitar desse órgão em qualquer estado da federação, obedecido a alguns critérios, dentre esses o de logística, o que esteja mais próximo e obedecido também à fila do Sistema Nacional de Transplantes.
com pessoas vivas, é necessário que o doador ele tenha um grau de parentesco até o 4º grau para o receptor, ou seja, tios, sobrinhos e primos. Há uma exceção que são os transplantes de medula óssea, que não há necessidade de obediência desse critério de parentesco. Oi, no início do programa, nós mostramos o caso da Dilma Leles, que fez transplante de coração. Mas como é a vida de quem ainda espera por um órgão? Vamos conferir a história da Maria de Jesus. Meus rins, eles atrofiaram. Não sei ainda, os médicos não descobriram ainda o porquê. E eu vivo nessa fila, aguardando, esperando de um dia transplantar, um dia me ligarem, falando que meu transplante saiu. Eu vivo em hospital, vivo fazendo exame, pegando medicação, pego medicação na farmácia de alto custo, pego nos postos. Espero esse soro chegar todo mês, aguardando, que não posso ficar um dia sem dialisar. Eu não tenho uma posição, que tempo eu estou na fila, não sei. É ter fé mesmo. Doutora Daniela, a gente viu aqui a história da Maria de Jesus e ela falou sobre essa fila de espera. Como é que é isso na prática? É uma longa espera mesmo? Depende do órgão a ser transplantado. O rim tem a fila maior, né? Parece que são mais pacientes que precisam desse suporte do transplante. E acaba sendo uma fila com tempo maior de espera, porque diferente de órgãos que precisam de pouca compatibilidade, o rim é o órgão que precisa de mais compatibilidade. E aí entra na parte de ter um doador ideal. E aí a fila do rim, diferente da córnea, não é por ordem de chegada, mas é por compatibilidade. Então, todos mais ou menos concorrem da mesma forma. Quanto maior a fila, menor a chance, né, da gente ser contemplado. E a gravidade do problema da pessoa também é levada em consideração? Também é levada em consideração. Dependendo do tipo de órgão a ser contemplado, existe na legislação especificamente falando quais são os critérios para permitir que um paciente seja priorizado na fila em detrimento dos outros que estão lá. E quem é que coloca esse nome na lista? É o próprio paciente, o médico que tem que enviar? Como é que é essa parte? Não, a equipe de transplante vai avaliar o paciente. Então, se ele está sendo acompanhado por algum médico que acha que ele tem indicação, tem que ser encaminhado para a equipe de transplante. Após a avaliação desse paciente, confirmando realmente a necessidade do transplante, a equipe vai fazer a inscrição do paciente no sistema. E o paciente tem acesso a essa fila, isso é um dado importante para que eles saibam. Então, o paciente, sabendo o seu número de inscrição, consegue inclusive acompanhar a posição na fila. É uma forma da gente estar sempre conferindo o que está acontecendo. Ajuda na transparência, né, doutor Ricardo? Sim, ajuda na transparência e qualquer tipo de tentativa de burlar essa fila ou de passar um paciente sem os critérios de urgência e emergência, há sanções ainda para as pessoas que venham a praticá-lo. Pois é, o que pode acontecer com quem tenta fraudar esse sistema? Nós temos diversas sanções, desde a desobediência simples da lei até furar essa fila ou comercializar órgãos. São sanções que dependem da gravidade da infração dessa lei. Temos reclusão de 2 a 12 anos, no caso, por exemplo, de causar lesões no possível doador. E temos também multas para casos mais simples. Então, é muito variado as sanções aplicadas pela lei, desde prisão, reclusão até pagamento de multa. Agora, doutora Daniela, voltando a falar um pouquinho aqui sobre essa fila de espera, dados do Ministério da Saúde mostram que 2016 encerrou com cerca de 42 mil pessoas esperando por um órgão. Esse número é considerado alto ou é um número pequeno em relação ao que vem sendo feito? Olha, eu acho que qualquer número em espera é sempre alto, né? Para quem está lá esperando. E o sistema de saúde na área de transplante olha isso com muito carinho. Assim, nós estamos sempre atrás de soluções de como aumentar a doação, como aumentar a capacidade do país de atender essa demanda, equipes de transplante, equipes de doação.
existe um investimento do Ministério da Saúde focado nessa situação do transplante, porque a gente sabe que quem está na fila do transplante é porque não tem mais condição de ser atendido com medicamentos ou outras coisas. Não existe outra possibilidade. Ele precisa do transplante. Então, é uma área da saúde que precisa de investimento. A população, eu acho que amadureceu muito desde a legislação de 97. Eu acho que as pessoas hoje entendem mais a necessidade da doação, estão mais favoráveis, tanto que a gente vê evolutivamente que as recusas relacionadas à doação têm diminuído, que é algo bastante positivo para o nosso país, mas a demanda continua a ir e está todo mundo trabalhando para atendê-la. E o Brasil, ele é considerado referência quando a gente fala de transplantes? Brasil referência mundial em número de transplantes, principalmente a gente considerando que mais de 90% desses transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único ele é criticado por diversos, mas quando a gente olha a capacidade de mobilização desse sistema público para atender uma demanda que são demandas cirúrgicas de alta complexidade, a gente vê que é um sistema extremamente competente. A gente conseguir uma doação e fazer com que esses órgãos sejam implantados em tempo hábil em várias pessoas, às vezes inclusive em estados diferentes, você vê a complexidade dessa rede que atende a demanda da alta complexidade. E o transplante só pode ser feito na rede pública, doutor Ricardo? Especificamente, o transplante seria na rede pública, mas ele pode ser realizado na rede particular desde que as instituições elas cedam as suas instalações, propiciem os materiais necessários que depois serão ressarcidos. Mas aí tudo é feito via profissionais da rede pública também, com essa coordenação? A equipe de transplante não é a mesma equipe que verifica o óbito, nem a equipe do hospital e nem a equipe que assiste o médico. A equipe ela é designada pelo Ministério e essa equipe, após a verificação do óbito da pessoa, ela vem e faz a retirada do órgão. É primordial salientar que a equipe ela é diferente da que verifica o óbito. E a família, às vezes, tem o temor de se precipitar uma doação de órgãos. Caso seja o desejo, ela pode solicitar que um médico de confiança acompanhe a equipe que irá verificar o óbito composto de 2 médicos. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa. O artigo 5º volta daqui a pouco. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje falamos sobre doação e transplante de órgãos. Aqui no estúdio eu recebo a médica Daniela Salomão, diretora da Central de Transplantes do Distrito Federal, e também o advogado Ricardo Mendonça, especialista em Direito da Saúde. E a gente já falou aqui o número de doadores que bateu recorde no ano passado. Mas o que leva as pessoas a este gesto para alguém que muitas vezes elas nem conhecem? Vamos conferir. Pela necessidade do próximo. Então, eu estaria disposto a doar os órgãos. Se você pode ajudar outra pessoa, você vai ajudar independentemente da situação. Por exemplo, se você morrer, você não vai usar mais, então doa. E se você tem e pode doar e você fique bem com aquilo, então não vejo problema. Só as córneas que eu não posso doar porque elas não são muito boas, sabe? Mas eu acho que depois que a gente já se foi, não tem problema. Eu acho que as pessoas têm uma segunda chance de sobreviver através da morte de alguém que não vai mais precisar, né? Se toda a população tivesse um pouco dessa atitude, o mundo seria melhor, né? Doutora Daniela, a gente viu aí que não há muita resistência na doação de órgãos. Sempre foi assim ou o pensamento tem mudado? Se antes era um tabu a doação, como assim, para quem vai, como que eu faço? Hoje as pessoas já têm um entendimento maior sobre o processo e se mostram muito menos resistentes à ideia da doação. As campanhas ajudam muito nesse sentido? Eu acho que campanha não ajuda tanto quanto informação. Eu acho que as pessoas mudam de opinião através de informação, de divulgação de um transplante que deu certo, de uma família que doou. Eu acho que isso sim muda a cultura de uma nação. E o que a pessoa que quer ser doadora de órgãos após a morte deve fazer, doutor Ricardo? Ela tem como deixar essa vontade expressa? Na verdade, nós temos alguns documentos que podem ser elaborados, entretanto, eles não são obrigatórios
para o cumprimento da doação. No direito, nós temos a disposição de última vontade, onde a pessoa pode externar esse desejo, mas não necessariamente a equipe médica ou a família poderá ou deverá obedecer essa vontade. Eu acho que o primordial, como a doutora Daniela mesmo falou, nós precisamos de diálogo entre familiares, de externar essa vontade. Eu creio que, se o paciente, nas suas disposições de última vontade, através do médico ou através da própria família, posicionar isso, sobretudo se ele vier de algum tratamento que não venha comprometer esses órgãos, dificilmente a família irá se opor isso ao final. Tem que falar sobre isso, Então, né? acho que isso precisa de fazer parte do assunto da família brasileira, para a gente chegar nesse ponto de informação e de evolução. E caso não haja essa divulgação da vontade do paciente, quem é que pode decidir da família se vai ou não se doar os órgãos? Se trata-se de uma pessoa capaz, qualquer pessoa da família, até o 2º grau, ela pode estar dispondo sobre a doação ou não. Caso seja incapaz ou menor, nós precisamos que os pais ou os responsáveis venham autorizar essa doação. O que nós experimentamos muito hoje, na prática, na realidade, são possíveis doadores que estejam assistidos apenas por um de seus responsáveis, apenas um pai ou uma mãe que cuida do filho e o pai já não se encontra mais no âmbito familiar, encontra desaparecido. Eu entendo que esses casos devem ser supridos, essa deficiência, seja através das defensorias públicas ou através do próprio Ministério Público. Mas o mais interessante seria que o legislador viesse com uma nova roupagem, uma nova legislação que suprisse essa realidade hoje da sociedade, sendo a doação em vida, tá? O doador é a pessoa correta para fazer autorização. Caso ele se arrependa e queira revogar, ele pode revogar até o momento anterior. Caso seja uma pessoa também que seja incapaz e vive e havendo a compatibilidade genética e essa doação não venha prejudicar o doador, dentre alguns critérios, os responsáveis também podem fazer essa autorização. Agora, doutora Daniela, a gente sabe que é um momento difícil ali, a família está perdendo um ente querido. Como é feita essa abordagem para saber se a pessoa é doadora, se a família tem esse interesse em doar os órgãos? A gente acha muito importante nesse momento de dor a gente ser acolhido, né? A gente se sentir abraçado ali dentro daquele hospital, saber que existem pessoas ali dentro que estão nos ajudando da maneira que for possível, apesar da morte inevitável. Então, essa acolhida da família ela é feita desde o primeiro momento, onde se suspeita da morte encefálica. A gente não fala de doação até que todo o processo seja concluído. E no momento de conclusão do protocolo, onde se tem a certeza do falecimento, é que a gente vai entrevistar a família e saber da vontade dos familiares em autorizar ou não uma doação. Esse processo pode durar de algumas horas a alguns dias, depende da situação. E eu acho que é nesse período de acolhimento que a família vai começar a entender e refletir sobre o processo de doação. Não é fácil para quem é entrevistado e não é fácil entrevistar uma família num momento desse. Tem que ter bastante sensibilidade, né? Muita, E todos os estados, doutor Ricardo, tem que ter um centro de transplantes, tem que estar aptos a fazer ali o transplante necessário? Todos os estados, além de interligados ao Sistema Nacional de Transplantes, ele tem a sua equipe de transplantes, que como havendo uma morte encefálica comprovada, é uma notificação obrigatória a esse sistema, a equipe ela precisa de estar de prontidão para que seja imediatamente tomadas providências e aproveitada a maior quantidade de órgãos possível. Né? Em todos os estados, isso a gente já tem uma legislação definindo quais hospitais precisam ter uma equipe de busca de doador, mas outra coisa são equipes de transplante. E aí sim, essas equipes de transplante são trabalhadas, elas vão para áreas onde a gente tem a doação.
Então, às vezes, num estado eu não tenho uma equipe que faça um determinado transplante, mas eu tenho um outro estado que pode ir lá fazer a captação desse órgão e trazer para a sua fila de transplante. Então, a doação, aonde quer que ela aconteça, esse órgão vai ser aproveitado para ser transplantado em alguém. Bom, e a gente sabe que a agilidade é fundamental nesse momento, né? O decreto que fala que a FAB tem que ter aviões disponíveis para realizar esses transplantes, para levar um órgão de um lugar para o outro, tem ajudado, doutor Ricardo? Eu tenho visto que tem ajudado e isso melhorou a logística, né? Fantástico. A gente vê, principalmente na área de transplante cardíaco, aonde minutos fazem diferença. Então, antes a gente... Como eu disse agora, às vezes você tem estados onde tem doação e não tem transplante cardíaco e a gente não conseguia chegar até lá para buscar esse coração, porque não havia uma logística capaz de fazer esse transporte de forma adequada. E como o Brasil ele é um país de extremos, uma das grandes questões que se perdiam órgãos de extrema saúde, né? Sim. Aptos, é justamente essa diferença de logística. Então, isso melhorou bastante. Bom, e o Ministério da Saúde produziu um vídeo que mostra uma atleta que fez um transplante. Ela se tornou campeã em um estilo de corrida curta. Adivinha só que órgão ela recebeu? Vamos conferir um trecho da reportagem aqui. Bom, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. Para correr, eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011, eu precisei usar oxigênio 24 horas e tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, né, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Doutora Daniela, emocionante o depoimento, né? Uma vida nova mesmo, né? Muito bonito. O perfil do doador tem mudado? O perfil do doador tem mudado, sim. A gente observa ao longo dos anos que é uma coisa boa, que os jovens não estão morrendo tanto de formas de acidentes como a gente tinha antigamente. E hoje em dia a gente pega doadores com mais idade, com doenças junto, né, pré-existentes. Às vezes vem uma hipertensão mal cuidada ou um diabetes negligenciado, o que torna também um pouco mais difícil o aproveitamento desse órgão para ser transplantado. Então, vem aí novos desafios. Agora, tendo o órgão a ser transplantado, doutor Ricardo, e tendo o paciente ali que necessita, se o Estado não conseguir fazer essa união aí, ele pode ser responsabilizado de alguma forma? Não, de maneira alguma. O parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 9434, que regula o transplante de órgãos, ele é específico ao dizer que não caberá indenização ao possível receptor em caso de perda do órgão por acidente ou incidente. Um acidente, alguma coisa imprevisível. Um incidente, a própria degeneração do órgão, pelo tamanho do nosso Brasil. Embora tenha diminuído com a disposição da Força Aérea, ainda há perda de órgãos quando se chega, né, no local do transplante. Bom, e para terminar, eu compartilho com vocês um apelo da Dona Maria de Jesus, que ainda está à espera do transplante de rim. Vamos prestar atenção aqui no que ela diz. Eu fico aguardando essa espera desse rim, um transplante. E peço a algumas famílias que incentivem as famílias para doarem, para ser doador, para salvar vidas da gente que fica aguardando toda hora ser chamada para transplantar. É o sonho da gente para viver.
Bom, com esse apelo tão importante, esse pedido, eu encerro o programa de hoje. Doutora Daniela, doutor Ricardo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você pode rever este e outros programas pelo nosso site, tvjustiça.jus.br. Sugira um tema mandando um e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa. Aqui, cidadania é essencial.